Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros e hoje vamos falar sobre o conto Nhá-Tudinha, da Júlia Lopes de Almeida. Este conto está presente no livro Memórias de Marta. Já tem resenha dele aqui no canal, vou deixar o link no comentário fixado para vocês. Também vou deixar o link deste livro aqui, essa minha edição, é a edição da Princípios. Se você comprar o livro por meio do meu link da Amazon, você não paga nada mais pelo livro, mas você me ajuda a ganhar uma pequena comissão da Amazon. É um conto que eu gostei muito. Ele é um conto regionalista e o que eu mais gostei é que ele se passa numa região que eu conheço. Ele se passa na área rural de Santa Cruz das Palmeiras, de onde dá para ver Pirassununga. E eu morei em Descalvado, no interior de São Paulo, e passar por Santa Cruz das Palmeiras era um caminho que eu fazia frequentemente para vir para Minas Gerais ver a minha família. Hoje eu estou em Minas. Mas Pirassununga também é uma cidade que eu já visitei e da minha cidade lá de Descalvado tinha uma parte lá que dava para ver Pirassununga também. Então foi como viajar no tempo. Temos drama, pobreza, uma oralidade simples dos personagens e tragédia. Então temos um conto aqui trágico. Ele é bem curtinho, ele tem 7 páginas nesta minha edição. Este livro, Memórias de Marta, inicialmente foi escrito pela Júlia para um jornal, então ele era publicado como folhetins em 1888 a 1889. Mas o livro mesmo só foi lançado em 1899, quando ela incluiu 3 contos no final do livro. Então, Nhá-Tudinha provavelmente foi escrito nesse período do lançamento do livro. Bom, eu vou contar o conto. Quando chegar ao desfecho, o grande spoiler da história, eu vou avisar vocês para vocês pularem. Quem não gosta de spoiler e não quer saber como o conto terminou, porque quer ler primeiro, eu vou deixar a minutagem aqui e eu aviso quando isso for acontecer. Porém, é um conto muito curto, então mesmo que eu avise quando for o grande spoiler, eu vou acabar contando outros pequenos spoilers nesse início de conto. Então você está por sua conta e risco. Mas eu adianto, você encontra este conto na internet para ler. Eu recomendo que você leia. Se você não se importa com spoiler, assista ao vídeo, depois vai lá e lê o conto. Eu gostei muito. A escrita da Júlia é uma escrita super fácil. Não é um conto difícil de ler, não tem palavras difíceis aqui. O conto se inicia bem descritivo. A Júlia, o narrador, está nos descrevendo as terras pelas quais o Tunico está andando e ao horizonte ele consegue ver a cidade de Pirassununga. Ele vai se encontrar com a Tudinha, que é a sua paixão. Os dois são namorados, mas não namorados oficiais, porque o pai da Tudinha prometeu a outro homem, o Berto. Então esses dois têm esse amor escondido, eles foram se encontrar porque o Tunico tem que fazer uma viagem de mais de uma semana e ele queria se despedir da Tudinha. Ele diz para ela que ele ficou sabendo que o pai a prometeu em casamento ao Berto e diz para ela que se ela se casar com o Berto, ele vai tirar a vida desse homem. Isso abala um pouco a Tudinha, ela chega até a chorar, mas aí os dois se despedem, ela volta para casa e ele vai fazer a sua viagem. Se passa uma semana e é o dia do casamento dela com o Berto. O nome da Tudinha é Gertrudes, mas muitos a chamam de Tuda e o Tunico chama ela de Tudinha. E tem um trecho aqui que eu achei bem legal, que é o caminho que eles fazem para o casamento. Eu vou ler para vocês. A Tuda, diminutivo caseiro de Gertrudes, apresentou-se muito triste, de vestido branco, bem engomado, brincos de ouro e laços azuis. Tinham de ir a cavalo,
porque a capela de Santa Cruz das Palmeiras ficava a 1 légua do sítio onde moravam. Noivos e convidados seguiram pela estrada a trote largo. Riam todos. Só a noiva ia pensativa, de rosto pálido e olhos pisados. A cerimônia correu sem estorvo. Na vila gabaram a beleza da noiva. Voltaram alegremente. Só a Tudinha continuava pensativa. Então temos aqui, uma mulher triste porque ela é obrigada a se casar com um homem que ela não ama. Afinal, quem mandava ali era o pai dela. E durante toda a festa de casamento, ela fica lá triste, pensativa, enquanto todos os convidados se divertem. A partir de agora vai vir spoilers, então se você não quer saber o que vai acontecer, pule para essa minutagem aí do lado. Já quase ao final da festa, o Berto, o marido da Tudinha, é chamado lá fora e ele sai. E depois passa um bom tempo e ele não volta até que alguns convidados percebem, cadê o Berto? E o pessoal sai para procurar e encontra o corpo dele sem vida. Transportaram-no para dentro, cheios de pavor. Quem seria o assassino? Por que não gritaram infeliz pedindo socorro? Talvez que o grito dele fosse abafado pelas nossa voz, lembrou um violeiro, e os outros repetiram soturnamente, talvez. E o pessoal ali, vendo o Berto sem vida, juram o assassino de morte. Eles querem encontrar o homem e dar um fim nele. O pai da Tudinha fica desesperado com tudo aquilo e ele também quer pegar o assassino e dar um fim nele. E a Tudinha acaba dizendo, eu sei quem é, não precisam. Só que ela não fala quem é, ela apanha do pai. O pai dá uma surra nela na frente de todo mundo porque ela não diz quem foi o assassino. Chega a um ponto que as pessoas têm que tirar o pai de cima dela porque eles ficam com medo, dele também tirar a vida da própria filha. E no dia seguinte, Tudinha vai até Pirassununga e volta com alguns soldados e bate à porta da casa do Tunico. Quando ele ouve a voz dela, ele abre, alegre, para ver a namorada dele, e ele é surpreendido pelos soldados. E ele fica meio aturdido e acaba confessando o crime. E agora eu vou ler o desfecho para vocês. Ao separarem-se, ele deitou-lhe um olhar indefinível, cheio de paixão e de ódio. Ela pediu licença aos guardas para dizer uma palavra ao criminoso. Desejava contar-lhe o que se passara na véspera, convencê-lo de que seria morto pelos amigos do Berto se ficasse ali, que ela renunciava a ele para o livrar dos outros que o picariam em postas miúdas, que lhe furariam os olhos, e também porque era justa e julgava de seu Deus puni-lo, conquanto sofresse muito com isso. Muito, muito. A Tudinha quis dizer essas coisas, mas não pôde, nem as saberias explicar. Ajoelhou-se chorando aos pés de Tunico, que se afastou dela sem a ter ouvido. E o caso é que, quando o criminoso entrava na cadeia da cidade, a Tudinha, rolando num declive por entre os cândidos penachos cor de neve das guabirobas floridas, mergulhava pesadamente no ponto mais fundo do rio. Então ela entrega ele porque ela não aguenta a dor na consciência por saber que o homem que ela amava tirou a vida de outro por causa dela. E também ela temia pela vida dele, afinal, assim que o pessoal descobrisse, eles também tirariam a vida do Tunico. Então ela prefere entregar ele para a polícia, que pelo menos lá, ele tá a salvo e ele vai pagar pelo erro dele. Mas ela não conseguiria viver com isso, então ela também tira a própria vida. Eu gostei do conto, foi uma leitura bem interessante, bem agradável. Tem esse final trágico, é triste, mas também a gente consegue entender um pouquinho o lado da Tudinha. Ela é uma mulher que não tinha muita escolha, O destino dela não estava nas mãos dela. Agora me conta, você já leu esse conto? Conhecia os contos da Júlia Lopes de Almeida publicados neste livro? Em breve eu vou trazer o outro conto que está aqui também.
Se inscreva no canal, curta o vídeo e nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau!